Queridos irmãos e irmãs, com alegria imensa voltamos a nos encontrar hoje, neste domingo, dia do Senhor, para ouvirmos a palavra do Senhor e para nos comprometermos com esta palavra. Hoje é domingo 14º do tempo comum, dia 5 de julho de 2020, e aqui vos fala o Padre José Raimundo da paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiepe. Vamos ouvir o Evangelho e vamos fazer uma pequena reflexão sobre o Evangelho deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho deste domingo nos apresenta o assim chamado hino de júbilo do Senhor, ou o seu hino de Magnificat. Trata-se de um canto poético, no qual Jesus faz subir ao Pai um solene agradecimento por ele ter revelado os segredos do reino dos céus aos pequenos e humildes, e os ter escondido dos sábios e grandes deste mundo. O texto do Evangelho de hoje é Mateus 11, 25 a 30. Este hino, que brota do íntimo do coração de Jesus, no fundo revela quem acolhe o Senhor e quem o rejeita. E serve para mostrar uma série de contradições, pois quem devia acolhê-lo, de fato, não o acolhe. Os mestres da lei, que estudaram as Escrituras e que acham que conhecem profundamente a Deus, não acolhem Jesus. Os sumos sacerdotes, que eram aqueles que por profissão deviam estar mais perto de Deus, também não acolhem Jesus. Os fariseus, que pretendiam seguir a lei hebraica escrupulosamente e, através disto, estarem bem próximos de Deus, também eles não acolhem o Senhor. Vemos que até mesmo a própria parentela de Jesus não só não o acolhe, mas também o chama de louco, pois ele não se enquadra no jeito de ser da família. Enfim, todos aqueles que deviam acolher o Senhor o rejeitam claramente. Jesus só é acolhido pelos pobres,
pelos simples e pequeninos e por aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Só os desvalorizados socialmente é que valorizam o Senhor. Estes se voltam para Ele, escutam a sua voz e o seguem. Diante deles, Jesus hoje eleva o seu hino de agradecimento a Deus, que em sua misteriosa sabedoria abaixa os poderosos e eleva os humilhados. Esta é a lógica própria do Pai, segundo a qual os últimos tornam-se primeiros e os excluídos viram protagonistas. Só os pequeninos são suficientemente livres e capazes de aceitar Jesus de todo o coração. Observemos que esses pobres aceitam Jesus não porque estão num momento particularmente difícil da vida e assim procuram momentaneamente o apoio da religião. Não é por isso. Eles aceitam, Mestre, porque no sofrimento a verdade se faz nítida e evidente, e na dor nos tornamos mais compreensivos e solidários uns com os outros. Exatamente por isso é que Jesus hoje nos convida a jogar sobre ele o peso de nosso cansaço e de nossa fadiga, pois nele e só nele encontraremos descanso. Afinal, o seu jugo é suave e o seu fardo leve. Na segunda leitura da missa de hoje, Paulo nos convida a não viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, peçamos que Deus nos encha de seu Espírito Santo, para que a nossa vida seja iluminada e inspirada só e somente pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. Queridos amigos, nós queremos lembrar que hoje, logo após a missa, portanto, nesse momento, vocês podem vir até a igreja, os que podem, os que conseguem fazer isso, e podem fazer uma oração pessoal, podem receber a comunhão eucarística das mãos do ministro, e também podem, se desejarem, entregar o seu dízimo, fazer a devolução do dízimo. Hoje é o primeiro domingo do mês, é dedicado na nossa igreja a esse serviço da entrega do dízimo, que é a maneira concreta da gente manter a nossa comunidade, a comunidade da igreja. Vocês sabem que nós vivemos disso. Se vocês nos doam dízimo, a gente consegue fazer o trabalho. Se vocês não doam o dízimo, a gente não pode fazer nada. Queria fazer assim um apelo aos irmãos de não se esquecerem, cada mês, de fazer a sua doação, porque nós sabemos que Deus ama quem dá com alegria. O texto da Escritura que sempre nos vem à cabeça neste momento. Quero também avisar os irmãos que a partir de hoje, em torno ao meio-dia, nós temos no YouTube e também no Facebook a transmissão do Ângelus, da oração do Ângelus. Então, todo domingo, em torno ao meio-dia, o padre, eu no caso, o padre está fazendo a oração do Ângelus com a comunidade. Então, vocês podem sintonizar no YouTube, no mesmo endereço, Paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiepe. E ali podem seguir conosco a oração do Ângelus, em que o padre faz uma pequena reflexão e depois, em seguida, dá o Ângelus
e a bênção do meio-dia. Portanto, participem, assistam, ouçam, sigam pelo YouTube. O YouTube é um instrumento muito bom para a transmissão, não só da missa, mas de uma série de programações. Portanto, as nossas programações hoje, tivemos a missa às 8, como vocês já seguiram, de 9h15 às 11, as igrejas Matriz Imaculada estarão abertas para a oração pessoal dos irmãos, para receber a comunhão eucarística, os que desejarem, e para a devolução do dízimo. O dízimo pode ser depositado na igreja no dia de hoje, mas pode também ser colocado no banco, diretamente na conta da igreja. A todos nós enviamos ontem o número da conta para se lembrarem. Podem fazer também com a maquineta na porta da igreja, ou podem pedir que um funcionário da igreja vá até a casa recolher o dízimo, naquele telefone que vocês encontram no WhatsApp de vocês. Vamos agora receber a bênção de Deus, nos preparando assim para o momento do Ângelus, do meio-dia, em que queremos abrir a nossa vida, o nosso coração a Deus, Ele que anunciou pelo anjo que o Cristo ia nascer, que Ele nos anuncie um mundo novo, diferente, um mundo livre de doenças, da miséria, do ódio e de tudo aquilo que nos faz sermos menos humanos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Amém. Deixo aqui o meu grande abraço a todos os irmãos, com saudade, pedindo a Deus que nós voltemos a nos encontrar na igreja, proximamente, quando passar esse período difícil da pandemia.